Olá, meus queridos alunos, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Yanara Camurça e estarei aqui com vocês em mais um momento todo especial de Projeto de Vida. Aula 19, vamos ver o nosso objeto de conhecimento. Pensando na vida e no futuro, detalhamento, histórias e estratégias de superação e transformação a nível local, regional e ou global. Então, preparados para mais uma aula? Vamos lá! Olá a todos! Bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Então, para começar a refletir sobre o nosso tema, como esse momento nos pede, eu trago a vocês uma simbologia, um simbolismo dessa estrada que nós podemos visualizar quebrada. O que vocês podem observar nessa estrada? Nós observamos árvores ao fundo, um céu nublado, né? Ao redor nós temos gramas, terras e nós temos um asfalto um pouco quebrado. Aqui, né, ao nosso lado, nós observamos uma planta, uma vida, né, um ser aí com vida nascendo entre as rachaduras. E a reflexão do nosso tema de aula, ela nos leva à superação, o poder da resiliência dentre as dificuldades. Então aqui nós encontramos uma plantinha sendo resiliente, né, vencendo as adversidades de um solo quebrado, destruído, né? Então, com essa reflexão de que nós devemos resistir e ser resilientes, mesmo num solo ou num ambiente rachado, ela que estará aqui para nos guiar, essa reflexão que nos guiará durante a nossa aula. Então, para começar um pouquinho, eu trago uma frase de uma escritora muito importante para a nossa literatura, Carolina Maria de Jesus, que diz que quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. Então aqui estamos falando de Carolina Maria de Jesus, com essa frase de muito impacto, né? Que diz que quando nós tomarmos consciência, né, reformar essa nossa consciência, o mundo ele terá um outro roteiro. E aí eu lhes trago nesse cenário maravilhoso, nessa biblioteca maravilhosa, para falarmos dela, Carolina Maria de Jesus. Figura importante para a nossa literatura. Então vocês podem observar uma mulher negra e vamos conhecer um pouquinho da história dela. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Então, Carolina foi uma escritora mineira, nascida em 14 de março de 1914, há muitos anos, né? Ela teve apenas 2 anos de estudo formal. Então, dentro aí do que a gente chama dos estudos regular, na escola ela só teve somente 2 anos de estudo. Ela tornou-se uma escritora e ficou nacionalmente conhecida lá em 1960, né, que muitos ainda nem haviam nascido, com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então essa foi a obra, né, principal da vida dela, o que consistia a obra, né? Então ela relatou o seu dia a dia na favela do Canindé, né, lá na cidade de São Paulo. Então sabemos que ela nasceu em Minas e depois foi para São Paulo. Ela morreu em 13 de fevereiro de 1977, e o seu livro, Quarto de Despejo, ele traz as memórias de uma mulher negra e favelada que via a escrita, então nós estamos vendo aqui novamente o estudo, né, a educação, como forma de sair dessa invisibilidade social em que se encontrava. Aqui nós temos uma personagem, uma história de superação, né, a nível Brasil, aí que tem uma história e tanto a ser conhecida. Então, com os seus diários, né, do seu livro, as suas memórias registradas, aquilo que ela vivia no dia a dia,
e ela registrava nos seus livros, por meio da escrita, a Carolina Maria de Jesus deu sentido à sua própria vida, à sua própria história. E hoje ela é uma figura essencial na literatura brasileira. Então, para ela, a escrita foi uma válvula de escape daquele ambiente em que ela vivia. Ela é uma das mais importantes escritoras negras da nossa literatura. Que importante, né? Que pesado esse título, a importância que tem a escrita e a educação na vida de uma pessoa, independente de onde ela venha, mas principalmente daqueles que vêm de solos quebrados e rachados. Então, a sua obra ela tem relevância não só literária, mas também política, porque ela abordava esse dia a dia, tanto da negritude quanto da favela. E aí, mais algumas informações sobre a vida dela. A Carolina Maria de Jesus, ela foi filha de uma família pobre. Ela teve uma educação formal de apenas 2 anos, como nós vimos, né? E a escritora e a sua mãe foram presas durante alguns dias. Foram presas. Então, como a Carolina sabia ler, naquela época, né? Mesmo com pouco estudo, ela já sabia ler, as autoridades concluíram que ela lia para fazer feitiçaria. Então, como que eles imaginaram, entenderam que somente porque ela era uma mulher negra, pobre, sabia ler, né? Então, para eles, eles concluíram que o motivo da sua leitura era para fazer feitiçaria. Então, em 1948, ela foi viver na favela do Canindé, em São Paulo, e lá nasceram seus 3 filhos. Enquanto ela viveu ali na favela, sua forma de subsistência era catar papéis e outros materiais para reciclar. Então, a partir dessa função, que era uma catadora de papéis, de materiais reciclados, né? A partir dessa função surge aí as histórias da escritora. Então, em meio a toda essa difícil realidade, havia os livros. Ela era apaixonada pela leitura. Então, quando ela catava o lixo ali, os materiais, os papéis, ela encontrava os livros e ela lia esses livros. Então, ela transformava aquele momento do trabalho dela em um momento também de aprendizado. Em 1958, um jornalista conheceu a autora e descobriu que ela possuía diversos cadernos, que depois eles denominaram de diários, né? Em que ela dava o seu testemunho sobre a realidade da favela. Esses diários, né, esses escritos, esses cadernos que ela escrevia, foram essas histórias que deram origem ao seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, em 1960, o livro foi publicado e transformou-se em um sucesso de vendas. Nesse mesmo ano, a autora recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, percebam aqui o momento da reviravolta da vida dela, né? Uma mulher que veio, negra, da favela, catadora de materiais reciclados, né? Catadora de papéis, conseguiu transformar então, seus escritos em uma obra, em um livro que foi publicado, foi um sucesso de vendas e levou a ganhar diversos prêmios, diversas homenagens e tudo mais. Então, ela recebeu um título honorífico da Orden Caballero del Tornillo na Argentina em 1961. Então, esse sucesso dela, ele saiu do Brasil e chegou na América do Sul de uma forma geral, né? Então, ela teve aí esse título vindo da Argentina, não foi um reconhecimento só aqui dentro do Brasil, também no exterior. E aí, seguindo as informações sobre o seu livro, né? O seu livro, ele foi traduzido, a gente acabou de verificar que ela teve essa importância não só no Brasil, como em outros países, e ele foi traduzido para vários idiomas. Atualmente, cerca de 40 países conhecem essa obra. Então, imaginem, uma mulher que nasceu e cresceu num solo quebrado, num solo rachado,
teve a oportunidade de superar e hoje a sua obra é conhecida em mais de 40 países. É muito lugar, não é mesmo? Então, após a morte da autora, esse livro continuou a ser editado e Carolina Maria de Jesus virou nome de rua, nome de biblioteca, né? Pela importância do seu nome. Ela teve livros produzidos sobre ela e muitas dissertações e teses acadêmicas foram escritos principalmente sobre essa sua obra. Então, ela virou também objeto de estudo aí dentro da universidade. A autora, portanto, conquistou lugar de destaque na literatura e na história nacional. Então, aqui nós conhecemos a história de uma mulher negra favelada que alcançou aí a visibilidade através da literatura e se destacou nacionalmente e também internacionalmente. Essa história de superação fica aí para vocês de reflexão. E aí, seguindo, eu trago uma frase para vocês dentro do nosso contexto, do nosso tema a ser refletido. É uma frase de Henry Ford, que ele diz que o obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo. E essa frase eu trago para vocês para contextualizar a nossa próxima história. Então, observem onde eu estou, né? Aqui é um cenário muito conhecido por vocês, né? Um cenário aí de UFC, de luta. E a pessoa que eu trago para contar a história nesse momento é uma história de superação local. Então, apresento a vocês a história de José Aldo, né? José Aldo da Silva Oliveira Júnior, nascido na cidade de Manaus, em 9 de setembro de 1986. Ele é um lutador brasileiro, amazonense, manauara, né, de MMA. E Aldo realizou 7 defesas de título pelo UFC e 2 defesas, né, pelo WSC. Então a gente está falando aqui de uma personalidade local que já se destacou a nível nacional e internacional. Hoje é um atleta consagrado dentro do UFC, né, dentro das artes marciais, e que teve uma realidade incrível de superação. Então, o José Aldo, ele foi vencedor do prêmio de lutador do ano, lá no ano de 2019. Então, ele alcançou esse título, essa grandiosidade de reconhecimento. Ele teve um filme produzido sobre a história da sua vida, um filme intitulado Mais Forte que o Mundo, né? Ele conta a história do lutador amazonense. Ele possui um programa especial produzido pela Globo com cenas, né, do filme Mais Forte que o Mundo e também material jornalístico. Então, ele teve essa história dele disseminada aí pela mídia, pelo entretenimento, como sim história de superação. São programas vendidos aí como histórias de superação, porque ele de fato possui uma história incrível de superação. E ele falou o seguinte: não deixe de acreditar em você e não pare até que todos acreditem também. Então ele pontua que é importante você se conhecer, né? Você acreditar em você e não parar, não desistir até que todos acreditem em você também, assim como você acredita. E contando um pouco mais sobre essa história dele, de Júnior, né, como ele era conhecido pela sua família no início da carreira, a José Aldo. Então, a dura vida do campeão que matou a fome com título, né? Então, ele venceu aí, conquistou títulos e transformou toda a sua vida. Então, na década de 90, no bairro da Alvorada, na cidade de Manaus, o jiu-jitsu começava a delinear o caminho de José Aldo. O momento que ele vislumbrou ali o jiu-jitsu. A falta de dinheiro na casa dos pais foi a primeira das barreiras que ele precisou driblar para participar dos campeonatos. O seu professor se desdobrava para colocá-los nas competições, até mesmo trocando a inscrição dos campeonatos por frutas típicas da Amazônia, né? O professor dele trabalhava no centro da cidade de Manaus vendendo frutas, como tucumã, por exemplo, e para fazer a inscrição do seu aluno, do José Aldo, ele trocava
tucumãs e frutas com aí os presidentes dos campeonatos para que ele pudesse ter a oportunidade. Então, quando não tinha o que comer, quando o José Aldo não tinha o que comer na casa dele, ele ia comer na casa do treinador. Nas festas de fim de ano, o seu treinador conseguia roupas com os alunos que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, né? Então, eles doavam essas roupas, mas a vontade de aprender transcendia o espaço da academia. Então, a gente vê aqui o treinador dele teve um papel fundamental nessa jornada, porque ele via a força de vontade de José Aldo. Ele tinha vontade de aprender, ele tinha vontade de crescer. E aí ele o ajudava de todas as maneiras que ele podia, seja alimentando, ajudando nas inscrições dos campeonatos. E aí aqui a gente tem mais algumas notícias sobre a história do José Aldo. O Semear News, né? Então a vontade de aperfeiçoar a arte suave, né? Que são aí as artes marciais, no caso o jiu-jitsu, e inovar impressionável. Então ele tinha aí essa característica, né? Ele chamava a atenção, porque ele se interessava, ele sempre queria inovar, ele era muito dedicado. Ele sempre gostou de desafios, sempre foi competidor e ele sempre quis muito vencer. Então, uma característica muito importante do Aldo foi que ele sempre foi resiliente, ele nunca desistiu, mesmo com todas as dificuldades. Ele foi construir a sua carreira de lutador na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele teve que lutar para chegar até o Rio de Janeiro. E quando chegou lá, ele dormia no mesmo tatame que pela manhã, né, ele servia para treinar. Então, a comida ela era escassa e as condições elas eram precárias, né? A história do Aldo de que ele, quando chegou na cidade do Rio de Janeiro, para chegar na academia onde ele ia morar, né, consequentemente treinar, ele foi andando do aeroporto até a academia. Então imagina, e você numa cidade desconhecida, você não tinha dinheiro para pegar sequer um ônibus, e ele foi a pé. E ele morava na academia que ele treinava. Então aqui, como a gente vê, ele costumava dormir até mais tarde, né, para abreviar uma refeição, pelo simples fato de que não havia o que comer. Então ele acordava mais tarde, porque ele não tinha o que comer pela manhã, então já pulava o café da manhã e só teria que buscar aí pelo almoço. E eles tinham, era ele e um amigo, eles tinham aí 2 refeições ao dia, com muito esforço, né, para poder se manter. E hoje, apesar de tudo isso, de todas essas dificuldades e toda essa trajetória, hoje ele é uma das estrelas da história do UFC. Com uma representatividade muito grande aqui no estado do Amazonas, né? É um brasileiro com renome lá fora dentro do esporte. Então essa foi a história aí de superação de José Aldo, que a gente conheceu um pouquinho, levando em consideração mais uma vez a resiliência. Uma pessoa nascida num solo rachado, com muitas dificuldades na vida, mas que não desistiu, foi resiliente, persistiu e alcançou o sucesso através do esporte. E aí eu trago para vocês mais uma frase para vocês refletirem, que diz o seguinte: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas pelas dificuldades que superou no caminho, né? Então, aquilo que nós conquistamos não nos diz, né? Não nos mostra o nosso êxito, mas sim as dificuldades que nós superamos no caminho. E esse poder de superar se chama a superação pessoal, que nós vamos ver aqui um pouquinho, né? Então, a superação pessoal, que diz que para crescer no âmbito pessoal, é necessário estabelecer uma meta, elaborar a melhor estratégia para alcançá-la e se concentrar nela. Então, precisamos elaborar uma meta, concentrar nela até atingi-la. Esse é o passo anterior a qualquer ação, no qual se deve investir todo o tempo que for necessário.
Então, uma vez definida a sua meta e como você irá alcançar essa meta, chega o momento de passar a ação, saindo da sua zona de conforto. Então, na superação pessoal, nós precisamos ter em mente qual que é a nossa meta, como que nós vamos fazer para alcançar e dedicar os nossos esforços a atingir essa meta, né? Se necessário, sendo, né, a gente sabe que para alcançar grandes objetivos, a gente necessita sair da nossa zona de conforto. Então, isso aí é importante para esse desenvolvimento pessoal. E aí aqui nós temos algumas ferramentas psicológicas que você deve dominar para alcançar o sucesso. Então, algumas ferramentas existem para que a gente possa alcançar o nosso sucesso. A primeira delas são técnicas de visualização. Então, visualizar a si mesmo, dando os passos necessários para conseguir o seu objetivo e, consequentemente, alcançando o sucesso, irá ajudá-la a romper padrões mentais tóxicos, a manter-se motivado e a sentir-se com uma atitude mais natural durante a caminhada. Então, a gente precisa visualizar o nosso objetivo e saber como a gente vai alcançá-lo. Técnicas de visualização são aí nossas técnicas psicológicas. A próxima técnica é evite os pensamentos negativos. Então, é fundamental manter uma atitude positiva. O otimismo já é um assunto muito citado dentro do projeto de vida, então evitar esses pensamentos negativos é fundamental. É necessário monitorar os seus pensamentos, portanto, quando a sua cabeça começar a projetar imagens de um velho filme tóxico, né? Corte pela raiz esses pensamentos negativos. Próximo, ação psicológica que a gente pode praticar, né? É a prática da meditação. Então, dedicar alguns minutos por dia para controlar a sua respiração e centrar a sua mente será de grande ajuda quando tiver que enfrentar situações de estresse fora de sua zona de conforto. A psicologia já indica que o poder do controle da nossa respiração, ele é muito importante para os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, tudo aquilo que envolve o psicológico e o mental. E praticar a meditação é uma boa forma de ter esse controle da nossa mente, da nossa respiração. O próximo seja resiliente. Olha o solo rachado, né? A flor brotando do solo rachado. Então, o caminho para o sucesso, ele está repleto de erros e obstáculos inesperados. A gente não espera um obstáculo, a gente não quer que um obstáculo surja, mas ele vai surgir, né? É inevitável. E poucas coisas a gente consegue na primeira vez. Então, não faz mal se você cair. O único problema é não se levantar. Então, a florzinha nasceu, cresceu, que nem a plantinha do início da nossa aula, em meio a um solo rachado. Então, ela não desistiu. Ela surgiu, ela levantou. E observem, cheio de vida, com beleza, né? É assim que a gente triunfa sobre os nossos obstáculos, né? Sendo resiliente. Competir apenas contra si mesmo. Então, competir com os demais, com outras pessoas de uma forma tóxica, desgasta. Então, ao invés de você estar perdendo energia, tentando competir com outras pessoas, né? Concentre-se na sua meta e na forma que você vai utilizar para alcançar essa meta. Gaste energia apenas consigo mesmo e estabeleça pequenos desafios, né? Então, na nossa jornada, é necessário a gente, para alcançar, enfrentar um desafio muito grande, estabelecer pequenos desafios. Então, da mesma forma que errar um pênalti deixa uma marca negativa ali na vida daquele jogador, né? Superar pequenos desafios deixa marcas positivas, que reforçarão seus passos para o sucesso. Então, se eu tenho uma meta e eu limito a pequenos desafios nessa meta, eu posso dizer que, se eu alcancei essa pequena meta, eu posso alcançar grandes metas. Então, tendo pequenos desafios, vencendo pequenos desafios, pequenas metas é muito importante para que a gente
acredite no nosso potencial e nessa nossa constância de crescimento. Então, se eu estabeleço pequenas metas até alcançar uma grande e eu venço cada pequena meta, eu crio essa autoconfiança e digo, eu consigo o grande, né? Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente alcança um sucesso pleno. Nosso próximo é o seja constante. Então, não se renda à preguiça ou ao desânimo. Você deve avançar para a sua meta com a maior regularidade possível. Se todos os dias você mentalizar que alcançará seus objetivos, tal atitude passará a fazer parte de sua personalidade. Então, constância, além da resiliência, constância, estar ali disponível a tentar realizar o seu sonho sempre. E comemore as vitórias. Então, sempre que você tiver uma vitória, comemore, sabe as pequenas metas que a gente estabelece? Comemore cada uma. É bom recompensar a si mesmo quando você consegue pequenas vitórias, pois esses prêmios irão motivá-los a continuar avançando. Então, em meio a todas essas dicas, né, psicológicas para alcançar o sucesso, eu trago aqui para vocês as chaves para o sucesso. Então, muitas coisas nós podemos conversar sobre esse progresso, essa caminhada, essa jornada de sucesso, vários pontos que podem ser trabalhados, idealizados e aperfeiçoados. Vamos ver aqui de pertinho cada um deles. Então, as chaves para o sucesso. Primeiro, acredite em si mesmo. Isso é importantíssimo, né? Se eu não acreditar em mim, nada vai para frente. Então, apaixone-se pelas coisas que você faz. Estabeleça colaborações, né? Fique cercado de pessoas positivas. Aprenda sempre coisas novas. Trabalhe duro. Faça os descansos necessários e divirta-se. Não é só trabalhar, é descansar também. Aprenda com os seus próprios erros. Cuide-se fisicamente e trate bem os outros e seja sempre agradecido. Então, esses são pontos chaves para o nosso sucesso. E aí, falando do nosso sucesso, eu quero falar para vocês sobre atitudes tóxicas que a gente precisa evitar do nosso dia a dia. Então, da mesma forma que para fazer o caminho da superação pessoal é importante identificar as ferramentas psicológicas que deve dominar, também é fundamental identificar as atitudes que perpetuam seus padrões mentais tóxicos. Por isso, evite certas atitudes. Por exemplo, como ser negativo. Então, se continuar projetando mentalmente filmes, cenas em que tudo dá errado, naturalmente tudo vai dar errado. Então, a nossa mente entende que isso vai dar errado. Então, evite ser negativo. Evite esperar de braços cruzados. O sucesso, ele não cai do céu. Se não avançar uma meta, ela sempre estará na mesma distância. Então, a meta estará lá. Se eu não avançar, nada sai do lugar. Não acreditar na vitória. Então, se você se convencer de que nunca vai vencer, isso é exatamente o que vai acontecer. Você precisa acreditar em você mesmo. Acredite na sua vitória. Culpar terceiras pessoas, né? Então, você deve ser totalmente responsável pelos seus atos. Culpar os outros da sua situação ruim é a melhor forma de não superar. Nosso conceito de autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida é culpa minha, né? Então, que culpa eu tenho nos problemas que existem na minha vida? Não são problemas de outras pessoas. A gente não pode terceirizar esses problemas. Precisamos ter a autorresponsabilidade. Não pedir ajuda. Então, se alguém puder ajudá-lo a alcançar a sua meta, amigos, colegas profissionais, etc., e você não recorrer a essa pessoa, reduzirá suas possibilidades de sucesso. Fazer um caminho de superação pessoal não é incompatível com pedir ajuda. E aí agora trago para vocês a nossa escadinha do sucesso. Vamos olhar esse caminho a ser trilhado?
Então essa é a escadinha do nosso sucesso. Primeiro surge a dúvida, depois o desafio, mas aí você se mantém motivado até você conseguir agir, né? Ter ação, manter constância até chegar ao resultado. Então, quando nós estabelecemos uma meta, nós precisamos estar preparados para superar os desafios que vão surgir. Então, na nossa aula, nós vimos histórias de superação incríveis, ferramentas psicológicas para a gente enfrentar todos os desafios que poderão surgir na nossa jornada rumo ao resultado, rumo ao sucesso. Então, por aqui nós finalizamos esse momento todo especial de Projeto de Vida e nos vemos em um próximo momento. Até mais!